Que tal nós falarmos de uma das organelas mais importantes das nossas células? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática. Uma das estruturas da célula mais importantes é, sem dúvida, a membrana plasmática. Ela é o que liga o meio externo da célula com o meio interno, como se fosse a nossa pele. É tão importante que ela está presente em todos os tipos de células, tanto nas eucariontes quanto nas procariontes. E como eu disse antes, sua principal função está relacionada com esses dois meios. Ela é semipermeável, ou seja, ela é permeável, mas algumas coisas passam por ela. E também ela vai ativamente definir o que vai entrar e o que vai sair da célula através de transportes intra- e extracelulares, que nós vamos abordar em uma outra aula do canal. Além disso, ela é importante para delimitar a célula, proteger contra agentes invasores, detectar sinais externos e, em alguns casos, coordenar e sintetizar o agrupamento de microfibrilas da parede celular. Claro que algo tão importante para uma célula não pode ser uma coisa simples, né? Então, nós vamos entender quais são as estruturas que compõem essa membrana. Primeiro, nós temos lipídios do grupo fosfolipídio, que compõem quase toda a membrana celular, e são as moléculas formadas pela união de um álcool, geralmente glicerol, duas moléculas de ácidos graxos e um grupo fosfato. Várias dessas estruturas compõem a principal parte da membrana celular, mas dependendo da célula que estamos falando, temos uma quantidade maior ou uma quantidade menor de compostos inseridos nessa matriz de fosfolipídios. Para você ter uma noção, em proporção, ela pode variar de 90% da membrana sendo feita de fosfolipídios ou até 50% sendo feita de fosfolipídios. Além disso, temos que destacar que essas estruturas são formadas por uma dupla camada, já que o lipídio tem uma extremidade hidrofílica, que tem afinidade com moléculas de água, e a cadeia tem uma propriedade hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água. Esse tipo de modelo de bicamada de fosfolipídio é chamado de modelo mosaico fluido. Esse modelo é interessante porque a bicamada lipídica apresenta a parte hidrofílica das moléculas em contato com a água presente no exterior e no interior da célula, enquanto as partes hidrofóbicas encontram-se em contato umas com as outras. Ela é chamada de mosaico porque nelas estão inseridas várias proteínas, formando literalmente um mosaico de estruturas. E essas moléculas lipídicas, elas encontram-se em constante movimento, por isso é chamado de fluido. Logo, nós temos um mosaico fluido. E como eu disse, inserido nessa matriz de fosfolipídios, nós temos uma outra estrutura muito importante que são as proteínas, que podem variar de formas e formatos dentro da membrana, sendo que ela pode estar inserida de um lado ao outro da membrana, e daí nós chamamos de proteínas integrais, ou ela está ou mais na camada externa da membrana, ou na camada mais interna da membrana. E daí a gente vai chamar de proteína periférica. Além disso, elas podem estar associadas com cadeias de carboidratos, que são as chamadas glicoproteínas, ou até mesmo com lipídios, formando os glicolipídios. É importante que elas conseguem fazer diversas funções na membrana plasmática, principalmente o transporte intra- e extracelular, que nós vamos abordar em uma outra aula. Temos que destacar que o conjunto de glicoproteínas e glicolipídios também é chamado de glicocálice. Ele tem uma principal função de proteger contra agressões químicas e físicas à membrana celular, além de ser um crachá para a célula. É por ele que uma célula do seu corpo vai reconhecer a outra e não achar que ela é um corpo estranho tentando invadir. Além de tudo isso, na membrana a gente consegue encontrar esteroides, como o colesterol, que tem a capacidade de aumentar a fluidez da membrana e a sua estabilidade. E se não bastasse todas essas estruturas na membrana plasmática da célula, existem algumas células especializadas em ficar grudadinhas umas nas outras, as células do tecido epitelial, que nós comentamos em uma outra aula aqui do canal. Essas células têm algumas estruturas específicas que servem para grudar umas nas outras. Essas estruturas ficam inseridas na membrana plasmática, como os desmossomos, que são um conjunto de proteínas específicas que servem para a junção da membrana celular umas com as outras através dessas proteínas, o hemidesmossomo, que são também conjuntos de proteínas que vão criar a junção entre a membrana celular e a parede basal do tecido. Nós temos as junções comunicantes, ou também chamadas de gap,
que são estruturas da membrana celular que vão permitir que a célula se comunique com outras células próximas, através de uma proteína chamada conexina. Temos também as zonas de oclusão, que são regiões completamente vedadas que vão impedir a transferência ou permeabilidade na membrana celular, e nós temos as zonas de adesão, que vão ajudar a aderência de uma célula na outra. Mas, como eu falei, a principal função da membrana plasmática é o transporte intra e extracelulares. E isso, alunos, eu vou abordar com vocês numa próxima aula com detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!